boa noite para vocês, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de tarô. Então, são 19 horas do dia 2 de junho de 2021. A gente fala 2 de junho, a gente fica até surpresa, né? Já chegou junho, né? A gente fica assim, nossa, já estamos em junho, já estamos em junho. Então, já estamos aí no meio do ano, né? E mais uma roda, como sempre, da primeira quarta-feira do mês, né? Eu e aqui a Fernanda, né? Estamos aqui juntas nesse projeto já há algum tempo e com os nossos convidados. E hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da busca e da importância do autoconhecimento. Mas antes disso, logicamente, aí depois o pessoal vai se apresentar, vai falar um pouquinho da sua trajetória, tudo mais, vou apresentar cada um. E depois, no final, a gente vai dar uma mensagem para esse mês de junho, né? Nesse meio do ano, já que chegou de 2021, que nós já estamos há 1 ano e meio praticamente com esse momento aí de pandemia, né? Com essa loucura de vida. Avisar que esse nosso bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube do Centro Cultural Esotérico, e vocês podem não só ver essa gravação, como os outros também anteriores que já estão lá, tá? Então, estão todos os programas gravados. E se quiser ver, rever, enfim, compartilhar, fiquem à vontade. Eu sou Luísa Papaléu, sou diretora de cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico, que é um departamento aqui da Gaia, Escola de Astrologia, voltado para os estudos e as artes divinatórias, né? E oraculares. E sempre na minha companhia, minha parceira Fernanda Sintra. E hoje os nossos convidados são Andressa Doro, uma querida amiga, terapeuta, e que depois ela vai se apresentar, porque ela também é advogada, enfim, ela tem um histórico aí muito bonito, uma história de vida muito bonita, sempre nos surpreendendo, nos alegrando com as novidades lindas da vida. Nós temos a Paula Diniz, que também é uma outra querida jornalista, que hoje trabalha também com terapia, trabalha com círculos de mulheres, faz um trabalho muito bonito, trabalha com tarô, uma pessoa também muito especial, que também tem uma história linda. O nosso Carlos Alberto Negrini, que também é uma pessoa que eu amo, quando ele fazia o curso de tarô, além de ser uma presença muito especial na aula, ele tem um humor absurdo, então é uma pessoa assim que a gente ri, a gente se delicia com a companhia dele, então também é uma pessoa que tem um histórico de vida muito gostoso. E o Renato Tres, que também é um jornalista, engraçado que nós temos 2 jornalistas aqui, e que hoje é um terapeuta, tem um espaço, abriu um espaço em Pirassununga, que é a terra da 51, mas ele não bebe no espaço dele, ele não toma cachaça lá. O Papa não está certo em tudo, porque ele não toma cachaça lá, ele só faz coisas maravilhosas, dá aromaterapia para o povo, cromoterapia, e na saída a gente pode tomar cachaça da 51 lá, né? Aí a gente pode tomar aquela verdadeira, mas na saída, lá fora. Mas ele abriu um espaço lindo, e ele vai falar sobre isso, também sobre a trajetória dele, tá? Então, assim, para mim é um prazer enorme ter esses 4 convidados, né, conosco, porque são pessoas que realmente têm vida, têm história, têm coisas para contar, e, mais uma vez, eu acho que a gente está sendo brindado por falar também de autoconhecimento com pessoas tão queridas e tão amáveis e tão amadas por nós aqui. Então, eu queria passar a palavra para a Fernanda para dar uma boa noite e depois falar um pouco, passar para a Andressa, para a Paula. Vamos deixar as mulheres falar primeiro, né? Andressa, Paula, aí o Carlos e o Renato. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória, como é que vocês chegaram ao tarô, essa busca de vocês, enfim, essa curiosidade, tá? Então, Fê, com você.
Boa noite a todas e a todos. Muito bom estar aqui de novo. Estava pensando que já vai fazer um ano, né, Lu, da nossa roda de tarô. Era um projeto de início de pandemia que a gente não imaginou que um ano depois a gente ia estar aqui, né? Então, eu sou a Fernanda Sintra, sou terapeuta e taróloga. Atualmente só atendendo com tarô, cada dia mais apaixonada. Me formei em 2018 com a Luísa. E desde de 2019 que eu estou atendendo com tarô, esse ano mais efetivamente, e estou cada dia me apaixonando mais pelo tarô e entendendo como a gente, nesse momento de pandemia, consegue ajudar cada vez mais as pessoas, né? E é isso, sejam todos bem-vindos, e é isso. Andressa, amor, fala um pouquinho dessa tua trajetória, como é que você chegou até o tarô, o teu caminho também dentro dessa busca, né? Dentro do seu processo também de terapia, enfim, como é que você chegou aí nessa tua formação, né? Você que era uma advogada tão bem-sucedida. Boa noite a todos. Lu, obrigada pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês, principalmente com você. Bom, meu nome é Andressa Doro, eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com facilitação de consciência. Então, são princípios energéticos agregados ao estudo da neurociência, né? Então, são algumas técnicas que foram tomando proporções interessantes e cada vez mais pessoas foram chegando até essas técnicas e, junto disso, a gente agregou o estudo da consciência, o estudo científico da consciência para que a gente conseguisse trabalhar essas técnicas em conjunto e, assim, eu fui vendo cada vez mais essa percepção das pessoas e essa integração entre, que tanto se fala entre corpo, mente e espírito, né? Eu sou advogada de formação, passei por uma transição de carreira extremamente difícil para mim, né? Porque o meu processo de autoconhecimento foi um processo extremamente difícil, porque eu venho de uma família de juristas, então não era uma coisa assim, digamos, muito fácil, no meu caso. E em algum momento da vida aquilo já não se encaixava mais. E é muito interessante, né? Porque quando algumas questões elas vêm para você e você reluta o seu processo de autoconhecimento, ele chega para você de outras maneiras, né? A gente brinca assim, né? Ele vem batendo na porta. Aí uma hora ele escancara, né? Ele fala, bom, você não viu, né? Então vamos escancarar um pouco. E foi bem o meu caso, né? Então, assim, a minha pegada sempre, apesar de advogada, sempre foi muito esse lado terapêutico, não apostava muito nisso em termos de fazer uma transição, e aí veio um câncer, e foi uma coisa que realmente trouxe um pouco esse iluminar para a vida mesmo, né? E aí, com as terapias e com os estudos das terapias, por mais incrível que isso tudo fosse para minha vida, faltava alguma coisa que eu encontrei no tarô, né? Que era uma ferramenta de autoconhecimento que me faltava, que eu ainda não sabia exatamente o que era, e que, para mim, veio muito com a astrologia, posteriormente veio com o tarô, e que hoje realmente são as minhas ferramentas principais de trabalho. Eu não trabalho exclusivamente com o tarô, pelo contrário, eu sou muito demandada a trabalhar com o tarô, e não acontece, mando todo mundo para a Lu, mas eu uso muito mais como ferramenta, eu agrego muito mais, muito mais agregador esse trabalho do que propriamente dizer para vocês assim que eu trabalho exclusivamente como tarólogo, exclusivamente como astróloga, né? Eu digo que o meu trabalho ele engloba muita coisa. E eu acho que o que acontece hoje comigo é viver num eterno processo de autoconhecimento e autoconsciência real mesmo. Porque a minha vida, ela tem sido uma constante de idas e vindas, de
olhar e observar e questionar. E o tarô, ele traz muito essa questão assim, né? Deixa eu questionar para eu procurar respostas melhores, né? Deixa eu encontrar melhor. E aí, conforme você vai fazendo, você vai encontrando respostas melhores, você vai fazendo perguntas melhores também. E eu acho que é por isso que a gente está se encontrando aqui hoje, para conversar um pouco sobre isso. Seu áudio está fechado, Lu. É verdade. Paulinha, fala um pouquinho de você, um pouquinho dessa tua trajetória, dos seus estudos. Boa noite, pessoal. Então, a minha trajetória começou já no jornalismo mesmo. Eu fui repórter por 15, 16 anos. Só que eu era uma repórter já meio terapeuta, né? Eu gostava de fazer as reportagens mais longas, me aprofundar nas entrevistas e queria conhecer a fundo os entrevistados. Até que chegou um momento em que eu percebi que a minha vontade era mais de ajudar do que só contar a história. E aí eu fui tendo vontade de fazer projetos assim independentes, né? Inclusive tenho um que são histórias de vida de pessoas de países diferentes, com trajetórias bem diferentes. E nessas entrevistas, que aí sim eu tinha todo o tempo, né, para conhecer aquela pessoa, ouvir a história dela, aí eu fui me descobrindo terapeuta, né? Então a terapeuta nasceu da jornalista, da repórter. Bom, quando eu me mudei para São Paulo, eu fui morar num prédio em frente à Gaia. Eu nem sabia que tinha uma escola de astrologia em São Paulo. Foi assim, na semana que eu cheguei aqui, que eu olhei aquela casa e falei, nossa, o que é isso, né? Escola de astrologia, né? E tarô. Achei incrível. E eu já gostava dos signos, já lia um pouco, e aí comecei o curso de astrologia. Agora, eu confesso assim, que eu sempre tive uma questão de... Eu não gosto tanto quando a ferramenta ela é muito exigente, assim, no caso de você ter que ter o programa e o computador. Eu gosto de uma coisa mais livre, assim, mais fácil, sabe? E aí eu comecei a pensar no tarô, que poderia ser uma ferramenta mais adequada para mim, porque é muito fácil, eu levo para onde eu for, não tem problema com internet, conexão, nada disso. E eu fui me encantando muito pelos arquétipos, né, pelos símbolos, eu gosto muito de ir por aí. Hoje eu estudo psicologia, estou fazendo faculdade, né, mudei também de profissão, né, hoje eu sou terapeuta, já atendo em grupos, atendo individualmente. E aí o tarô vem muito para auxiliar, trazer clareza nos atendimentos, né? O primeiro contato que eu tive com o tarô, assim, que foi quando eu realmente quis ter o meu tarô, foi numa sessão de psicoterapia, e a psicóloga que me atendeu naquele momento, ela ficou até um pouco assim, sem jeito de perguntar se eu queria dar uma olhadinha nas cartas, porque os psicólogos, né, teoricamente, não podem usar outras técnicas que não pertencem à psicologia, né? Mas tem muitos que usam. E aí ela me mostrou o tarô mitológico, eu achei muito interessante, saí de lá, já comprei o meu e comecei, né? Até que eu resolvi fazer o curso com a Luísa na Gaia em 2019. E assim, muitas sincronicidades foram acontecendo. Eu fui ganhando tarôs em sorteios, né? No oracular que teve em 2019, eu ganhei o tarô, porque era o dia do meu aniversário. Verdade. Depois na aula, lembra do último dia de aula? Eu cheguei atrasada e ainda levei o tarô no sorteio. Eu falei, nossa, tem uma coisa aqui, né? Então, esses sinais sempre significam bastante, eu acho. E aí, eu mergulhei no tarô e estou usando bastante. Acho que é isso. Obrigado, Paula. Sempre é bom ter você por aqui. Deixa eu agradecer aqui a presença da Mirtes, do Eloy, da Fabíola, José Roberval, que é um grande tarólogo, um grande amigo, um querido, mora lá em Brasília e está presente aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Carlos, meu amor, conta um pouquinho aí dessa tua trajetória, da sua vida, como é que você chegou aí nesse tarô? Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, obrigado, né, Luísa e a Fernanda pelo convite. É um prazer enorme, né, estar reunidos com tantos pares, tantos colegas de tarô. É muito bacana isso e parabéns pela proposta, né?
Bom, primeiramente, eu tenho tantas formações que se eu falar, vai terminar o tempo e eu ainda não acabei de falar. Porque, a exemplo do que a Andressa estava falando, claro, a gente vem se descobrindo e tanto. Vou falar primeiro, lá atrás, lá na época de Dom Pedro, eu fiz movimento de terra e pavimentação de estradas, que é a minha cara. Podem olhar para mim, vocês vão ver que eu faço movimento de terra. Né? Trabalhei 10 anos com isso, depois, graças a Deus, me livrei. Trabalhei como assistente de teatro do Antunes Filho, depois fiz ópera, depois trabalhei com massoterapia e quiropraxia no mundo inteiro, em navios de luxo. Depois eu migrei para a arte e educação, me formei em artes visuais e depois fiz mestrado em educação, arte e história da cultura e trabalho muito com arte e educação em museus, em bienais, né, formando educativos para exposição de arte. E a minha aproximação com o tarô foi muito intuitiva, assim, né, muito ao acaso. Há um tempo atrás, eu tinha comprado um livro, né, sobre tarô de Marselha, aquela curiosidade. Sempre fui muito apaixonado pelos signos, pelos arquétipos, né, pela iconografia, principalmente. E, com isso, depois, com o passar do tempo, eu descobri a Escola Gaia, e lá descobri a maravilhosa Luísa Papaléu, que foi o meu primeiro curso de tarô. E o bom é que também descobri, também se ornei na IF, e tantos outros maravilhosos que tinham cursos também, né, que acontecem na programação da Gaia. Então, isso foi muito bacana, né? E eu sempre tive uma paixão muito grande pelas mancias, né? Eu tenho uma curiosidade, minha mãe é italiana, né? Minha mãe e meu pai. Minha mãe comentava comigo, quando eu era pequena, que quando ela estava na Itália, ela passou por uma consulta com uma cartomante. E essa cartomante falou para ela, olha, você vai casar, você vai morar bem longe e vai ter 2 filhos. Bom, minha mãe falou, não pode ser, né? Como longe, né? Eu não vou sair nunca de perto da minha família aqui em Bolonha e tudo mais. Bom, enfim, minha mãe se casou, né, com meu pai lá na Itália, vieram para o Brasil, lá na época também das bolinhas, chegaram aqui, 10 dias de viagem de navio, chegaram aqui e tiveram 2 filhos. Né? Então, assim, é uma coisa surpreendente, as mancias são fascinantes, né? As sibilas italianas, as cartas ciganas, também, eu sou fascinado também pelo Giordano Berti, né? Deixa eu ver se não estou falando errado, né? É o Giordano Berti, que também faz aqueles estudos maravilhosos, né, sobre os tarôs todos, as cartas que ele apresenta nas palestras, é incrível. E foi assim minha aproximação. Mas eu estou sempre virando a mesa, e agora eu espero que seja a última vez que eu vire essa mesa. Mas eu sou muito rápido nesse ponto. Eu acho que é uma boa coisa, porque eu consigo me reinventar em 2 minutos. Em 2 minutos. Como diz a Luísa, assim, 1, 2, 3, a minha mesa nem vira mais, ela capota, né? Capota. É isso. Você lembrou de um grande nome, né, do tarô atual, né, que é o Giordano Berti, que é um colega nosso, estudiosíssimo, faz palestras incríveis e realmente tem um estudo muito interessante, principalmente com a iconografia do tarô, principalmente ele que está lá na Europa e faz todo um estudo lá da Idade Média e tudo mais, e é um homem atual, né, vivo, atuante dentro da mancia e tudo mais, é uma pessoa realmente bastante presente, né, e grande amigo do Ney também. O Ney, quando esteve na Europa há pouco tempo, esteve com ele e trouxe aí as novidades do Giordano. Muito bem. Esqueci só um detalhe. Pode falar, lógico. Estava no meio, desculpa. Pode falar. Eu também sou babá de Umbanda e filho de Xangô Agodô e Mamãe Oxum. Esses são a minha cara. É isso. Eu ia perguntar isso para você. Como é que você não falou desse seu lado, né, religioso? Inclusive, você tem a pretensão de abrir uma casa, né? Não sei se você já abriu ou não. Então, na verdade, assim, eu participo de uma casa, né, que tem outros países. Eu não sou dirigente da casa, mas tem outros babás também. E lá estou há uns bons anos já nessa casa, que a gente dá atendimento, tudo, e lá desenvolvo esse meu lado espiritual, minha mediunidade. Maravilha. Renato, amor, fala para mim, como é que você deixou o Silvio Santos, o SBT, e veio parar nesse caminho de meu Deus? Ai, meu Deus, olha,
Bem, primeiro, boa noite a todo mundo, né, gente? Obrigado, Lu, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, conversando com vocês também. Então, né, minha vida é assim, ela sempre foi pautada muito no autoconhecimento, sabe? Assim, sempre, eu acho que eu sempre me dediquei a querer saber mais sobre mim, sabe? Assim, sobre de onde eu vim, para onde eu vou, por que tudo isso, sabe? E desde muito cedo eu tive essa pretensão, assim, sabe, de querer responder, ter essas respostas. Então, o meu contato com os oráculos, na verdade, não foi nem com o tarô de início, foi com baralho cigano, foi com 15 anos. Foi muito cedo. Que passando assim por uma casa que vendia incensos e tal. Lá um dia descobri que tinha uma mulher que lia as cartas e tal, e eu sempre achei aquilo muito fantástico, né? Foi uma coisa sempre que me cativou, né? Aquela história assim de televisão. Televisão sempre foi a minha paixão, né? Então, junto com a televisão veio isso, veio o povo das novelas, né? Que traziam essa questão das mancias, né? E dos oráculos e tudo mais, que eu achava bárbaro aqui. E daí um dia eu passei, eu falei, eu preciso saber o que é isso, né? Como é que funciona essa história, se funciona de vez. E daí fiz uma consulta, achei fantástico, assim, ia por semana já, né? Assim, depois que você vai a primeira vez, novo ainda, imagina, surtei, né? Eu falei, gente, existe uma possibilidade de, né, um mundo aí de cartas. Aí depois, né, 18 anos, não, mentira, com 16 eu me formei e fui para a faculdade. Primeira faculdade de fisioterapia, né? Super minha cara inicialmente. Mas, assim como o Carlos, também não vou contar todas as façanhas que eu já passei de trabalhos e faculdades afins, mas, né, resumindo, comecei por essa e logo também já fazia teatro de noite também, que era o teatro me ajudou muito a me encontrar, a me conhecer, né? Fui atrás de teatro justamente para isso, para me entender. E também conheci grandes amigos meus em Piracicaba, na época que eu morava lá, que um dos meus amigos ali lia cartas também, e que me apresentou ao tarô. Então, com os meus 17 anos, eu tive o primeiro contato com o tarô. E comecei ali, né, a brincar, e depois comecei a atender. Mas é aquela história, a gente não parece que as cartas, né, exigem da gente uma maturidade, né, também. Né? Eu acho que quanto mais maturidade, mais experiência de vida a gente tem, as cartas parece que se afiam mais, né? Tanto no modo de a gente expressar, no vocabulário que a gente expressa, quanto nos entendimentos do que os símbolos trazem para a gente, né? Mas, de qualquer forma, comecei e tal, e fui seguindo, mas, assim, nada levando a sério, vamos dizer, né? Era mais assim, atendi amigos e tal, até que depois vim para São Paulo e eu comecei a perceber que eu tinha dois caminhos, o da televisão, que eu queria seguir, né? O meu caminho de trabalho, vamos dizer assim, e o tarô. E o tarô já estava sobressaindo a minha vida. Então, assim, eu já estava virando um tarólogo ali. Mas, naquele momento, né, com meus 19, 20 anos, não era o que eu queria. Né? Eu falei, gente, eu quero seguir o meu sonho, que é a televisão. Né? Então, vou lutar para isso. E eu deixei de lado o tarô ali. Aí atendi muito pouco, só com amigos, assim, coisa muito por debaixo dos panos, né? Assim como outras terapias também, que naquela época eu fui atrás, né? Reiki, floral e tal, que eram... Imagina, estava em ebulição, né? Assim, naquele começo, naquela descoberta toda. Aí fiquei 10 anos, né? Trabalhando em televisão, 10 anos ali e tal, até que em 2019 foi um ano decisivo na minha vida, assim, que com muitas provações, digamos assim, né, que a vida trouxe. Uma delas foi uma cirurgia que a Andressa também acho que passou, não foi? Não, eu acho que foi um câncer, né? Isso. E eu passei por uma cirurgia que, por muito pouco, eu não morri. Né? Assim, foi
foi muito assustador para mim, né? Assim, imagina, vou fazer uma cirurgia de vesícula e o que era para ser 1 hora foi, assim, fiquei quase 10 horas desacordado, né? E na época eu fumava muito também, né? Era muito estressado, muito nervoso. Cheguei a fumar 4 maços de cigarro por dia, né? Então era assim, fumava demais, era muita coisa. E o que acarretou quase minha morte ali. Aí eu falei, gente, parou. Minha história... Ali eu já tinha entendido que minha história com televisão já tinha se finalizado, né? Algum tempo antes, mas eu estava continuando, porque era um trabalho que eu tinha. E eu falei, tá, vou começar um jogo novo, sabe? Uma história nova, já encerrei esse livro, vamos escrever um novo. Foi ali nesse período também que eu conheci o João, e ele que me falou da Gaia, porque ele já estudava ali astrologia Sim. na Gaia, e eu falei que eu não sabia o que fazer. Aí ele falou, por que você não resgata aquilo que você já tem? Né? E eu falei, é uma boa saída, né? Vamos resgatar tudo isso. Eu falei, eu não posso começar a atender agora, porque faz muito tempo que eu não ponho em prática, né? Então, eu preciso atualizar o meu vocabulário também, né? E atualizar o meu conhecimento, porque quanta coisa mudou em 10 anos, né? E daí foi onde que eu, em 2019, fiz contigo o curso, e daí, né, por aí depois fiz alguns outros cursos também, né, assim, fui atrás de melhorar cada vez mais esse vocabulário todo. Fiz outros cursos também, daí de aroma floral e reiki, fui cromo, né, que hoje eu, né, com toda essa bagagem, fui morar, por causa da pandemia, fui morar em Pirassununga. Eu cheguei lá e falei, gente, eu preciso de alguém eu preciso de terapia, né? Eu preciso de alguém que me atenda, mas eu queria que me atendesse com isso. E não achei ninguém. Aí eu falei, gente, como assim? Né? No interior não se tem gente que atenda com isso. E daí eu percebi que lá é muito pouco ainda a informação que chegou sobre essas outras terapias, né? Aí eu falei, então, já que não tem, vou eu fazer um lugar. E hoje, né, está em processo, né, de construção o meu espaço lá em Pirassununga, o Espaço Laranja Doce, que eu acho que até para o segundo semestre começa a funcionar. E estou com essa proposta agora de vida aí. Vai ser um sucesso, com certeza, com certeza. Com certeza. Vai ser ótimo. Bom, a gente vai falar hoje um pouco de autoconhecimento, dessa busca, dessa importância. Eu acho que tarô é um instrumento, eu acho que mais do que... Acho que instrumentos de autoconhecimento que estudam mais as personalidades, eu acho que astrologia e numerologia, eu acho que são hors concours, mas o tarô, ele dá uma noção de vivência do dia a dia e te coloca em possibilidade de você entender as coisas como se passam e como é que pode ser o entendimento disso, né? Porque eu acho que é muito importante a gente interpretar os eventos que acontecem na vida da gente, né? E como que ocorre dentro da gente. Porque o autoconhecimento é a gente começar a se indagar, com certeza, né? E aí eu deixo essa pergunta no ar para cada um de nós, não precisa responder, mas para cada um pensar, né? O quanto a gente se conhece. Né? O autoconhecimento é isso, o quanto eu me conheço. Porque enquanto a gente estiver se importando muito com a opinião do outro, enquanto a gente estiver ainda sendo impactado pelo externo, né? No sentido de achar que o externo é culpado de tudo, que o fulano é culpado de tudo, e, enfim, entender que as pessoas e o externo, enfim, atrapalham a minha vida, a gente não se conhece, né? Porque, na verdade, tudo que acontece conosco é tudo que a gente permite que aconteça, né? Então, na verdade, assim, o quanto que realmente a gente se conhece. Então, se a gente realmente está dando na mão dos outros a condição de nos afetar tão grandemente, é porque realmente a gente está dando no outro um poder que seria nosso, mas a gente está dando para outra pessoa, sobre nós, né? Então, aquela história, né? A pessoa abusa de mim no trabalho, eu não aguento mais trabalhar, isso é um absurdo. Simplesmente diga não. Não.
Não quero, não quero, não vou trabalhar de sábado, não vou trabalhar de domingo, não vou trabalhar depois das 6. Então, no momento em que você sabe qual é o seu limite, né? Isso não é todo dia, não é toda hora, é lógico, pode ser um dia que você tem que ficar mais tarde, enfim, depende das suas responsabilidades, mas no momento em que você permite que o externo faça tudo que ele quer para a sua vida e para você, você realmente não se conhece, você está permitindo que o outro comande, né, o seu destino. Você está dando na mão do outro. Então, eu deixo muito realmente, e eu acho que o autoconhecimento é isso, é a gente entender quais são os nossos limites, os nossos potenciais, os nossos propósitos e as nossas forças, né? Isso que é autoconhecimento, né? Então, o quanto que realmente a gente se conhece, né? Então, eu deixo essa pergunta no ar e passo a palavra para a Andressa para falar um pouquinho sobre essa questão da busca do autoconhecimento, o que você entende, como é que é os teus atendimentos, o que você aconselha, enfim. Como é que é essa tua visão? Quando você estava falando, né, eu estava aqui pensando, o autoconhecimento é tudo isso e o autoconhecimento é doloroso, né? O autoconhecimento dói, ele incomoda, né? O autoconhecimento, ele é praticamente como você quebrar a casca do ovo, né? E é você estar dentro do ovo, quentinho, gostoso, protegido, né? Não importa nem se o ovo tá podre, porque você não... Quando você entra num processo de autoconhecimento, você lida inclusive com a verdade de que talvez a vida que você está vivendo não é boa. Só que muitas vezes você não está disposto a viver, a mudar aquilo, porque você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que mudar daquele espaço de que eu já estou acostumado, eu já sei lidar com isso, eu já sei fazer desse jeito, por pior que seja, eu já sei fazer. E o autoconhecimento, ele é um processo extremamente doloroso, né? Como terapeuta, eu sempre falo, né, para qualquer cliente, você já andou uma boa parte do caminho em se propor a vir, em se propor a fazer. Por quê? Porque dói demais. Dói muito você conseguir olhar para si mesmo. E você, minimamente falando aqui, que eu acho que foi um tema recorrente do Carlos, da Paula, do Renato e meu, que é a transição de carreira. Você vê que o povo nunca se reúne à toa, né, Luísa? É impressionante, né? Todo mundo que, de uma certa forma, passeou. Ninguém foi tão longe feito o Carlos. Vamos combinar que eu não pavimentei nada, mas você vê que, assim, até uma transição de carreira... Vamos dar um exemplo que é doloroso, mas, assim, que parece uma coisa mais simples. Olha como dói. Olha a história toda, olha como todo mundo aqui, quando foi falar dessa transição, justifica e fala e explica o porquê que tomou esse caminho. Olha como assim, é um processo. Então, assim, se é um processo numa transição, imagina um processo que é, por exemplo, em você vivenciar uma doença, em você vivenciar uma separação, em você encerrar um relacionamento, não precisa nem ser relacionamento amoroso, mas às vezes um relacionamento tóxico que você vive, familiar, de amizade. Imagina, né? Então, assim, você conseguir olhar para aquilo e dizer assim, isso não serve mais para mim. Eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir para ali. Esse caminho dói, ele incomoda, o olhar para si mesmo incomoda. Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu fui convidada para dar uma aula sobre inteligência espiritual. E eu comecei a aula dizendo assim, que todo mundo pergunta assim, como que você desenvolve inteligência espiritual? E eu falei assim, é errado esse termo, porque a inteligência espiritual está dentro de nós. A gente treina. Porque todas as respostas estão dentro da gente. O que a gente não quer olhar. Por isso que o processo de autoconhecimento dói. Porque você já sabe o que não está bom para você. Só que você está o tempo inteiro jogando para debaixo do tapete. E tudo bem também. Tá tudo bem de vez em quando você jogar para debaixo do tapete.
a consciência, o processo de consciência, ela é que nem aquela bonequinha matriosca. Às vezes você só está disposto a abrir a primeira ou a segunda, às vezes aquela pequenininha lá dentro, você ainda não está nem pronto. Você não chegou lá ainda. Então, tá tudo bem se aquela lá você ainda estiver empurrando para debaixo do tapete. Porque o processo de autoconhecimento, ele não tem fim. Enquanto você está vivo, você está fazendo. Basicamente é isso. Então, assim, a pessoa que acha que ela tomou uma decisão na vida dela e que agora não. Pelo contrário, eu sempre falo assim, você descobriu uma coisa muito legal? É o tarô? Nossa, fantástico. A casa agora vai cair pro teu lado. Porque o processo de autoconhecimento... Ó, tá todo mundo rindo, porque a real é essa. Quando você entende algumas questões, coisas não se tornam mais suportáveis para você. Então, o que antes era fácil você deixar para lá, agora eu não quero mais. É o que você falou. Antes, tudo bem eu dizer que eu ia ficar até 10 da noite trabalhando, mas agora é mais forte do que eu. Aquilo me incomoda. E aí o processo de autoconhecimento, ele não vem só para a sua consciência, ele vem para o seu corpo. Então vai me dar enjoo, vai me dar dor de cabeça, vai me dar dor nas costas, eu vou ficar doente. A minha vesícula ela vai pifar, eu vou ficar 10 horas numa cirurgia, eu vou ter câncer. Porque é tudo, é integrado isso, né? Então, assim, é preciso olhar para isso. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, olhe para você, olhe como você está. Porque as respostas estão em você, as respostas não estão fora. Ela não vai ser... E é engraçado, né? Porque a gente fala isso pelo tarô. O tarô é uma ferramenta tão fantástica que quando ele traz as coisas para você, a pessoa normalmente olha e, se duvidar, ela briga, porque ela já sabe, ela não aceita, você entendeu? Porque ela queria que você dissesse para ela que era justamente o contrário. Por quê? Porque de tão potente que é aquela ferramenta e de tão que esse processo de autoconhecimento ele precisa ser trabalhado. E é para a vida, por isso que eu falo, você olhou para ele, a partir de agora, a tua vida não vai mais ser fácil, porque o fácil é você deixar as coisas para lá. O despertar é difícil, e quando você desperta para tudo e para sempre, você não regride mais. Não tem mais essa regressão. E isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, você veio para terapia, não vai ser fofinho, não vai ser meigo, não vai ser acolhedor, vai ser o caos. O processo de autoconhecimento é o caos. Você vai se encaixar nele, se enquadrar nele, e vai ser uma delícia. Mas não é aquela coisa assim que, agora todos os meus pecados estão perdoados, porque, pelo contrário, é você que vai olhar para todos eles e vai dizer, isso não serve mais para mim, isso eu não quero mais. E eu acho que é isso que é muito legal, entende? No processo de autoconhecimento. E é por isso que as pessoas fogem da terapia. É por isso que muita gente foge, porque ela fala assim, não, isso aí é coisa para gente louco. Uhum. É porque, normalmente, as pessoas não têm coragem de se olhar. Você sabe que tem um exercício que eu faço em consultório, de muitas vezes falar para as pessoas assim, olhem, façam alguns exercícios de espelho. Quando eu estou contando, ensinando exercício, as pessoas olham para mim como se fosse uma bobagem. 99% das pessoas não conseguem fazer. Não conseguem. Isso porque é só se olhar, conversar consigo. Imagina começar a questionar algumas escolhas. Imagina questionar escolhas de uma vida. Questionar 40 anos de uma escolha, 50 anos de uma escolha. É muito difícil, entende? Então eu sempre falo assim, às vezes quando uma pessoa chega para mim e fala assim, porque olha só o ponto que eu cheguei, eu estou aqui, eu estou no fundo do poço. Eu falo, pelo contrário, olha como você é corajoso. Porque se você não tivesse coragem, você não estava aqui. Você falou uma coisa interessante, tomar consciência das coisas, né? Consciência é o sol, né? Então, tem gente que gosta de viver na lua, que é a ilusão, né? Então, a gente tem sempre que buscar o sol mesmo, que é buscar a nossa própria bússola, né? E é aquela coisa, né, gente? A ignorância é uma bênção, mas tomar consciência das coisas é uma maravilha, né?
É uma maravilha. Com certeza. Lindas palavras, Andressa, linda. Paulinha, e aí? Qual a sua reflexão sobre a questão do autoconhecimento? Bom, no meu caso, não foi uma escolha. Eu hoje olho para trás e vejo que eu vivia na Lua, completamente imersa no mundo da Lua, muito na inconsciência e era muito levada, né? Por um lado, eu confiava na vida, confiava na minha intuição. Por outro lado, eu não me conhecia, não conhecia os meus limites, isso até uns 27. E eu ouvia muito o que os outros me diziam, levava muito em conta, pedia muita opinião dos outros, né? Como uma típica geminiana, a gente faz isso mesmo, mas era demais, né? Então, eu sempre estava esperando ali uma aprovação, um olhar do outro, será que eu vou por aqui mesmo? O que você acha? Eu não tinha esse canal para dentro, né? E aí, isso começou a se construir com muitas crises muito fortes, né? Em todos os níveis. E eu fui muito chacoalhada, né? E tive questões assim que me levaram a psiquiatras, né? Aí também eu fui fazendo todo um caminho que eu entendi também o que era da questão médica e o que era da questão espiritual, que eu também não tinha muito esse canal. Aí eu fui descobrindo, mas foi toda uma jornada mesmo, né? Até eu conhecer a Umbanda, o Espiritismo, até entender o que é mediunidade, qual era a minha e tudo mais. Mas foi um processo muito longo e doloroso. Sem muito apoio das pessoas próximas que também não me entendiam. Então, hoje, eu vejo que a vida, ela dá uma chance até um certo ponto para a gente fazer as nossas escolhas e os nossos movimentos. Chega uma hora que ela começa a chacoalhar, e aí é torre atrás de torre, atrás de torre. Vai desmoronando, né? Então, comigo, nessa vida, foi assim. Talvez eu tenha demorado muito, né, em outras encadernações, não sei, mas nessa não teve muito tempo. E aí, tudo isso hoje faz muito sentido. Eu vejo que também todas as crises que eu fui vivendo e fui atravessando foram me fortalecendo para eu poder, hoje, trabalhar como terapeuta e ter essa experiência de ter passado na pele aí coisas que as pessoas chegam me contando e eu vivi aquilo também, né? Uma coisa que eu percebo é que chegam pessoas com questões que eu já atravessei de alguma forma, né? Então, não é o que eu posso oferecer de ajuda como terapeuta, não é algo que eu aprendo teoricamente, mas principalmente aquilo que eu já vivi, já abri um caminho ali, já passei por aquilo. E sim, quando a gente usa o tarô, muitas sombras vêm, né? Elas são iluminadas ali, é mesmo o sol que aparece. E já aconteceu algumas vezes de clientes pedirem para tirar de novo, não gostarem da carta, falarem não, peraí, deixa eu me concentrar mais. Não, guarda essa carta, a gente pode até tirar outra, mas vamos precisar olhar para isso aqui, né? Então é até engraçado, mas é isso, precisa ter essa vontade, né? Essa coragem, essa vontade de se encarar. E eu acho que vale a pena, porque aí a gente pelo menos não é tão atropelado, né? Por essas torres, né? E elas não surpreendem tanto, talvez elas possam ser um pouco mais suaves, né? Eu acho que é isso. E outra coisa que me veio ouvindo a Andressa é que não dá, né, para a gente culpar ninguém, nem Deus, nem os orixás, nem a vida, nem nada externo quando a gente começa a compreender o nosso poder de criação da nossa realidade, né? Vem também essa responsabilidade e é legal a gente também conseguir cada vez mais e sendo honesto com nós mesmos, sabe? Por que essa situação aconteceu? Por que esse conflito chegou? Como eu contribuí com ele para ele acontecer, né? Hoje eu tenho um trabalho com um parceiro psicólogo, que é um grupo de autoconhecimento através dos relacionamentos amorosos.
E o meu olhar também foi mudando muito em relação a isso, né? Então, que tipo de pessoa eu atraio? O que essa pessoa está me trazendo de desafio e que espelho é esse, né? É muito legal quando a gente passa a olhar dessa forma, né? Como responsáveis por tudo que chega até nós, seja o que for, né? E aí, o que eu posso mudar aqui dentro para melhorar fora, né? Acho que é isso. É verdade. Obrigada pela escuta. Eu acho até interessante, porque parece que é um gesto egoísta, né? É um caminho meio pessoal, parece uma coisa meio egoísta, mas é mesmo, né? Mas é um caminho nosso. É algo que tem que passar, cada um passa e cada um do seu jeito, né? Vai buscar o seu caminho dentro da ferramenta, enfim, que consegue, que está na mão, né? Que consegue pegar. Mas é isso, é o caminho. A gente entra louco e sai mundo, né? O bom é que a gente sai mundo, isso que é o mais importante. Carlos, fala um pouquinho das suas reflexões sobre autoconhecimento para nós, aí depois eu passo para o Renato. Então, uma das coisas assim que me ajudam muito na questão do autoconhecimento, eu vou começar por aí, além, claro, do tarô, evidentemente, eu acho que o que me ajuda muito é o silêncio. O silêncio, ele, além de ser um ponto em que leva a estar eu comigo mesmo, né, nesse lugar, ele me ajuda a partir do princípio de que, por exemplo, numa sociedade, diante de tantos estímulos, sejam eles sonoros, visuais, energéticos, né, o quanto esses hiperestímulos eles nos arrastam para fora de nós mesmos, né, vindo o termo fora de si. Esse fora de si nos tira. Então, eu levo, por exemplo, fora de si, para mim, é quase que uma terceira margem, um não lugar. É qualquer lugar menos dentro de nós mesmos, dentro do nosso eixo, do nosso alicerce, do que nos sustenta. Claro que não é 1, 2, 3, aperta um botão e tudo acontece. Claro que não. Mas entrando até no que a Andressa falou, a Fabi, a Paula, né, o quanto a gente permite. E quando a gente está nesse silêncio, nesse interno, nos permitindo, né, esse essencial desse silêncio, nós não estamos no completo silêncio nesse vazio, nós estamos em contato com o turbilhão interno nosso. E o que é esse turbilhão? São nossas sombras, nossos medos, nossas inseguranças, né? Alegrias, claro, saudades e tantas coisas boas também. Mas será que eu estou pronto para estar em relação com tudo isso? Né, o quanto eu quero e permito estar acessando tudo isso. Então, o silêncio, e para mim, sons de natureza, né, de barulhos de água, de cachoeira, de mar, de pássaros, me enlouquecem, me deixam super bem, me ajudam a trazer esse eixo um pouco mais, assim, mais centrado, que é a palavra certa. E acho que é isso. Assim, a questão desse silêncio mesmo, dessa busca interior, né? Até para me trazer, né, para mim, né? É uma coisa que me ajuda muito. Por que também isso? Porque a gente percebe, né? Posso até, claro, estou dentro desse contexto, obviamente, a gente só precisa saber a quantidade, a dosagem de tudo isso, o quanto a sociedade também, às vezes com as padronagens da sociedade, nos exigem e o quanto você cede a isso, né? Então, é quase que um sentido inverso, porque quanto mais você vai para dentro de você, né, para o seu interior, mais você aparece. É o inverso, porque se você cede ao externo e à sociedade, aos padrões e a tantas coisas que nos arrastam para fora de nós, você mais se esconde. Você passa a ser uma persona, passa a ser uma máscara, passa a ser as bonecas que ela comentou, Andressa, né, com tantas camadas internas e que nem você acessa mais. Verdade. É? E você lembrou também aqui essa solitude, né, que é uma forma da gente entrar em contato com nós mesmos, isso é verdade. A gente tem aí a papisa, a gente tem o eremita, a gente tem alguns arcanos que pede também esse momento, né, de entrarmos, né, em contato com nós, conosco mesmo e buscar realmente
o autoconhecimento, buscar os nossos propósitos, né? Entender como é que é o nosso funcionamento, né? Quantos e quantos diabos que não vemos também, bom, todos, né, os arcanos, Sim. mas diabos que buscam, conquistou, não interessa mais, eu quero mais, a ganância, preciso de mais, e nunca tem felicidade, porque não é aquela busca que vai trazer a felicidade, não é isso. Né? Então está fora completamente da pessoa, né? Num outro lugar que não ela. O próprio Sol fala, né, que a felicidade não está fora, está dentro, né? Exatamente. Renata, e aí a sua reflexão sobre autoconhecimento? Nossa, essa reflexão eu venho fazendo já há muito tempo, né? Como eu falei, eu sempre fui muito motivado a esse autoconhecimento. É sempre uma coisa que eu não digo que me incomoda, mas é o que me impulsiona, sabe? Assim, é aquela válvula que fala, tá, vamos, sabe? Assim, essa busca pela evolução, sabe? De sempre tentar ser um pouco melhor, sabe? Tem uma frase que meu pai sempre diz para mim, que eu acho muito interessante, que ele fala que a evolução é como uma ponte, que cada vez que você pisa na tábua da frente, a de trás cai. Então, você tem duas opções, ou você para, ou você continua, né? E, então, eu acho que, assim, o autoconhecimento é esse cutucar da alma, sabe? Assim, de onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui, para onde eu vou, qual é a minha obra, qual a minha história, o que eu quero deixar aqui, sabe? Assim, por que eu tô aqui, realmente qual é a minha obra, sabe? Assim, o que me leva a fazer tudo que eu faço, sabe? Vamos dizer assim, para fazer dar à vida uma cor, né? A questão do autoconhecimento, quando a gente se olha, né, que já falaram, e eu concordo, dessa questão dolorida, mas eu creio que, porque toda vez que a gente põe foco, põe uma luz em cima de alguma coisa, aquilo vira foco. E quando vira foco, a gente começa a se preocupar. Porque não é só uma preocupação interna, mas uma preocupação, o que o outro vai achar, né? Porque sempre quando a gente começa a se autoconhecer e fazer as mudanças necessárias que o autoconhecimento traz, é fato as pessoas olharem e falar, nossa, como você está diferente, né? Você mudou demais, sabe? Assim, nossa, você não era assim, você mudou e tal. Lógico que eu mudei, ainda bem que eu mudei, né? Ainda bem que eu estou nesse processo de construção e reconstrução, e quebra, arruma, volta, faz, desfaz, e isso é legal, isso não é, e vamos, até hoje acreditava nisso, já não acredito mais, vamos repensar toda essa, né, esse paradigma, sei lá, vamos pensar, filosofar sobre a vida. Eu acho que o autoconhecimento é uma eterna filosofia, né? Assim, uma filosofia pessoal que a gente desenha como a gente acha que deve, né? Assim, é trabalhar com as verdades, né? A minha verdade é diferente da sua, é diferente de outras pessoas, e nesse mundo de verdade, saber trabalhar também o ego dentro disso, né? Porque você levantar a sua verdade, você dá direito a outras pessoas também levantar a verdade delas. Então, saber lidar com tudo isso e de uma maneira sã, o que é mais doido, né? Assim, você se pôr, realmente, se vestir de papisa ali e começar a entender esse turbilhão todo, esse caos que está dentro da gente, né? Assim, e saber o que é importante para a gente, mas no sentido etimológico da palavra, do importante, né, de levar para dentro, né, assim, de aquilo que é meu de fato, sabe, assim, essa é a minha verdade, né, e para fazer com que a vida não seja pequena, né, porque, assim, a vida, todo mundo sabe, a vida é curta, né, mas ela não pode ser pequena, né, saber que um dia a gente vai morrer, isso é fato, né? Assim, mas o problema é o que eu faço da minha vida enquanto a morte não chega, né?
Então, uma vez numa entrevista com a Elke Maravilha, ela falou uma coisa muito legal, né? Que ela falava que ela dividia né, no teatro, vamos dizer assim, se divide as pessoas em trágicas e dramáticas. Ela levava isso para a vida dela, né? Que as dramáticas, que as pessoas que sofrem muito e tudo é muito dolorido e tal. As trágicas, ela falava que é aquela pessoa que nasce, sabe que um dia vai morrer. E ponto. E no meio desse tempo, você tem que encher uma linguiça. Só que essa linguiça tem que ser muito digesta e muito gostosa de ser apreciada. Então, eu acho que o autoconhecimento é um pouco disso, sabe? Assim, o jeito que você vai encher essa linguiça, sabe? Assim, como que você vai... que tipo de luz você vai colocar ali dentro? Quais as cores você vai escolher para cada situação? Né? Porque o autoconhecimento pode ser muito dolorido para alguns, pode ser muito bonito para outros, né? Ainda estou tentando achar a parte bonita do começo desse autoconhecimento, não, pode ser que seja, pode ser que alguém fale, nossa, né, sempre foi muito lindo, mas eu acho que como foi posto, com o tempo você vai, quando as coisas começam a se encaixar, você vai vendo a beleza do autoconhecimento. A princípio, é muito confuso, é complicado, mas é aplaudível as pessoas que vão atrás do autoconhecimento. Maravilha. E você lembrou um nome lindo, que é Elke Maravilha, era uma mulher extraordinária, né? De uma vida lindíssima. E eu acho que a gente realmente tem que alterar os nossos comportamentos nocivos mesmo, a gente tem que reconhecer eles, e aí a carta da morte vem no sentido de cortar aquilo que realmente não é mais útil, não pertence mais a você, tem que cortar, mesmo que isso seja com dor, né? Que venha com dor. Isso tem que ser. E tem uma frase, eu não sei quem que escreveu, mas a gente não pode ter compromisso com o erro. E a gente não pode mesmo. Então, aquilo que está errado, aquilo que não faz mais parte, a gente tem que mudar. Isso é certo, né? E a gente só vai entender o que está errado e o que realmente a gente não tem mais compromisso com esse erro quando a gente entender que isso é um erro, né? Até então, a gente pode entender que aquilo era o normal, né? Como esse momento que nós estamos passando, que quantas e quantas coisas a gente está trazendo, né, como questionamento, avaliando e muito mais. Fê, Entender também, Oi, desculpa, só colocando um ponto, entender também que a vida não é cruel, ela é crua, Sim, né? Então, sim, né, vai de cada um levar aí a situação. aí é que tá. Por isso que a gente tem que ir buscar o melhor de nós, né? Para a gente que realmente poder passar e deixar essa vida e poder colocar dentro dessa linguiça, né? O melhor que a gente pode, né? Para as pessoas e para nós mesmos, né? Fê, fala um pouquinho dessa questão do autoconhecimento e depois eu queria já que você deixasse a mensagem do mês aí, para depois a gente já fazer a roda aí da tiragem da carta aí de mensagem para o mês de junho de festas juninas, que não terá, mas enfim, quem quiser fazer um quentão, que faça, né? Então, vou colocar rapidamente, eu concordo muito com um pouco do que cada um falou, que é a parte do meu caminho também. O autoconhecimento, ele não é fácil, ele não é bonitinho, né? É sair da merda quentinha, né? Eu falo muito isso para as pessoas no tarô e quando eu atendia como terapeuta, e ainda as pessoas me buscam para conversar e tal. Eu falo assim, ontem eu ainda estava conversando com uma amiga e a gente fez a 8ª série juntas, né? E imagina, a gente tinha 14 anos e agora ela está no momento de vida, vai fazer 40, canceriana, aí ela falou assim, porque eu sou muito magoada, eu sou muito ressentida, eu passei por muitas decepções na vida, eu nunca vou conseguir ser diferente, né? E aí eu falei para ela, claro que você vai, né? E eu não estou falando para você que vai ser um caminho fácil, só que a Lívia, a pessoa que eu conheci lá em 1900 e pouco, quando a gente tinha 14 anos, ela tinha vida, ela tinha essência, aí ela virou para mim e falou assim, Fê, com 14 anos a gente não tinha problema nenhum na vida, mas eu falei, aquela é a tua essência, né? Então, é a gente voltar para esse caminho dessa inocência, que na época, quando ela tinha 14 anos, ela era ela,
né? E voltar para esse reconhecimento não vai ser fácil, não vai ser um caminho fácil. Mas eu falei para ela, se eu e tantas pessoas conseguimos, você consegue. Por quê? É a nossa essência e o autoconhecimento é a gente reconhecer aquilo que a gente sempre foi, né? E que as experiências da vida foram meio que minando isso, né? Porque no fundo é o que todo mundo falou, a gente já sabe, está aqui dentro. E o que eu mais ouço no tarô, que é o que a Andresa falou, a Luísa falou, assim, gente, eu não vou falar nada diferente do que você já sabe. Né? Eu escuto isso todas as consultas. Nossa, Fê, você não falou nada diferente, mas trouxe essa clareza. Né? Então, o quanto a gente, se a gente estiver aberto, qualquer coisa vai servir para o autoconhecimento, né? E uma coisa que eu acho muito importante é a gente abraçar essas sombras também, porque quanto mais a gente exclui, quanto mais a gente nega, mais isso toma conta da gente. E isso também faz parte de quem a gente é, porque nós não somos nenhum alecrim dourado, lindos, maravilhosos, afinal a gente está aqui encarnado, né? Então eu falo assim, a gente vai lidar com isso, como a Andresa disse, até o último inspirar, mas enquanto eu não conseguir, de fato, me reconhecer e me aceitar, no mínimo aceitar, porque a gente também não vai amar todas as partes da gente, né? Então, é isso que eu vejo dentro do meu processo e dentro das pessoas com quem eu convivo, né? E é uma busca infinita. Eu acho que a gente nunca vai terminar de... Quando você é picado por esse bichinho, ele não vai te largar nunca mais. Só que vai ficando cada vez menos camadas para você tirar, né? É essa sensação que eu tenho. E eu tirei o mundo. Né? Então, que lindo começar com ele, que a gente possa estar aberta para começar esses novos caminhos em junho, que a gente vá atrás daquilo que a gente acredita, que a gente encerre esses ciclos que não servem mais e que a gente esteja disponível, livre de todas as amarras para que a gente possa começar esse mês. É isso. Renato, vamos agora de trás para frente. Qual que é a sua mensagem do mês? O seu microfone está fechado. Desculpa. Então, vim com o diabo, né? A mensagem que vem, eu acho que meio que completa o que a Fê falou, sabe? Assim, da questão do transborde, sabe? Assim, solta, vai, desamarra, pula, grita, faça, mostra a sua verdade, sabe? Assim, não tenha medo de expor a sua verdade, não espere que a vida te dê um chacoalhão e te esfrega a verdade na cara de uma maneira, né, mais dura, entendeu? A gente tem opção de aprender pelo amor ou pela dor. Então, que escolhamos o amor como caminho, né? Então, assim, solta, vai, sabe? Assim, desfaça o contrato, esse contrato que a gente tem com o sofrimento sempre, que tudo precisa ser dolorido, precisa ser pesado, sabe? Seja mais leve, seja mais, sabe, de bem com a vida. E por mais, voltando a falar do autoconhecimento, por mais difícil que pareça, busque o autoconhecimento. Porque é esse a chave da libertação. Com certeza. Negrini, e fala aí sua mensagem para o mês de junho. Saiu qual a sua carta? O Arcano 10, a Roda da Fortuna. Roda da Fortuna. Bom, diante do destino, né, das instabilidades, as alternâncias da Roda da Fortuna, desse sobe e desce, dessa instabilidade, né, da nossa vida. Bom, a mensagem é: sejamos mais flexíveis, que possamos aceitar as mudanças e que possamos deixar, né, fluir, né, os caminhos, os destinos, e tomar muito cuidado com a dispersão e com a ansiedade, né, para que a gente possa ficar no nosso foco, nos nossos objetivos. Tá? Muito bem. Paulinha, e aí? Qual a carta que você tirou para junho? Então, eu falei bastante da torre aqui hoje, né? E tirei a estrela, que vem logo na sequência.
Então, acho que a gente pode pensar assim no contexto, né, que a gente está aí, coletivo, que a gente vem passando por tantos contratempos e dificuldades e imprevistos e adaptações e decepções, mas vem ela pedindo para a gente acreditar, para a gente olhar para aquilo de positivo, né, que todas essas experiências estão trazendo e olhar para o que ainda tem pela frente, né, com alegria, acreditar na superação, acreditar na libertação. Acho que a estrela traz esse respiro. Verdade, verdade. Você, Andressa, saiu alguma cartinha aí de mensagem para junho? Eu vou pedir desculpa, o meu brasiliano fica como amuleto no consultório, então eu estou aqui com o meu pititico. Qual que saiu? O Sol. O Sol. O Astro-Rei. Eu tenho um desse que você me deu. Foi. O Piccolo Tarot del Mundo. É. E eu fico muito feliz, assim, porque eu fico feliz até pessoalmente pelo Sol hoje, mas é a certeza de quem você é, né? É você trazer a luz do inconsciente, inclusive, para você. Então, eu acho que tem muito a ver com tudo que nós falamos aqui hoje, esse reconhecimento de quem a gente é, esse passado inconsciente para essa compreensão. E acho que Sócrates já dizia, né? Conheça-te a si mesmo. Então, eu acho que nós estamos vivendo num momento, e você falou uma coisa, Lu, que eu até procurei assim, aqui levantar a mãozinha. Quem está dando muita aula online fica procurando levantar a mãozinha, sabe? Não tem no Zoom, tem nas outras plataformas, mas aqui não tem. Eu falei, meu Deus, eu não vou interromper. Desculpa, eu não vi, querido. Não, mas é que eu não levantei a mãozinha, tem uma mãozinha assim. Porque, assim, o que mais me deixa contente com essa carta hoje é que, assim, a gente entender quem a gente é e essa compreensão do inconsciente, esse olhar para si mesmo, vai muito de encontro até uma coisa que você falou, que é essa ideia, assim, se cada um olhar para si, as terapias integrativas, alternativas, elas tinham uma pegada muito assim, isso é muito egoísta, porque vocês cuidam só de você, de vocês, né? Mas se cada um olhasse para si, ao invés de estar preocupado em mudar o outro, o mundo não estava doente. Sim. Porque era cada um. Porque ninguém sabe lidar consigo mesmo como nós mesmos. Eu não sei melhorar você, eu sei melhorar a mim. Então, essa ideia de me conhecer para me melhorar faz com que automaticamente o mundo se torne melhor. Então, que nesse momento a gente possa estabelecer essa ideia de olhar para si mesmo, cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes, avaliar quem nós somos para que o que a gente possa oferecer para o externo seja melhor. Ao invés de cobrar do outro, ao invés de julgar o outro, né? Para que a gente possa trabalhar em si isso, porque a gente vai ser uma contribuição muito melhor, principalmente nesse momento bagunçado que a gente está vivendo. Verdade. Bom, a fala da Andressa, para mim, é o final dessa história. Eu não vou nem tirar nenhuma carta, porque você realmente finalizou tudo. Eu acho que eu conheço-te a ti mesmo, já diria Sócrates, e eu acho que a gente tem que cuidar do nosso jardim. Se a gente fizer cada um por si, não é nem só melhorar assim. A gente não é só a responsabilidade de se melhorar, mas de se modificar. A gente não pode modificar o outro, a gente pode se modificar. A gente pode modificar o nosso olhar também para nós mesmos, e com certeza, a gente modificando o nosso olhar para nós, a gente modifica o olhar para o mundo, a gente modifica o olhar para as outras pessoas. Isso é claro, isso é evidente, né? Se a gente melhorar, a gente já está dando uma belíssima contribuição para o universo, para o mundo, para as pessoas, para o seu entorno, para a sua família, para todo mundo. Eu não vou tirar uma carta, vou deixar as palavras da Andressa aí, que é o final dessa nossa roda, que foi extremamente produtiva, muito bonita. Eu agradeço demais a presença da Andressa, Doro, da Paula Diniz, do Carlos Alberto Negrini, do Renato Três, da Fernanda, minha parceira de todas as rodas,
da Mirtes, do Eloy, da Fabíola, das pessoas queridas que estão nos acompanhando. Vai ficar gravado, nós vamos compartilhar. Outras pessoas, vai ficar para a posteridade, né? Com certeza, isso aqui está lá, vai ficar na nuvem. E eu acho que a gente, de alguma forma, a gente está contribuindo com esse nosso olhar para o mundo também ficar um pouquinho mais, quem sabe, mais iluminado, né? E outras pessoas buscarem também as suas verdades, os seus questionamentos pessoais, né? Eu acho que é isso. Beijo, obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Fê, quer falar? Uma boa noite, um beijo para vocês, viu? Tá? Fiquem com Deus, continuem se cuidando, viu? Que agora a gente tem o Covid, tem o amigo do Covid que mudou, tem o outro amigo do Covid que mudou, que é P1, P2, P3, P4, da Índia, do não sei aonde, da África. Então, se cuidem, mas a vacina está chegando e logo, logo a gente vai poder estar juntos, tá bom? Tá? Um beijo grande, gente, uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Tchau.